Olá, amigo, começando hoje uma série de vídeos intitulado Gotas de Teologia, Conhecimentos Profundos. Eu começo com uma história real, verídica, intitulada Deus, o morador em situação de rua e o pastel. Me lembro que depois de um dia de expediente, havia combinado com minha esposa que naquele dia ela não deveria se preocupar com o jantar, porque eu levaria para casa um lanche. Eu passei numa pastelaria chamada Rossoni, aqui da capital, e na volta para casa, bem próximo de casa, era como se eu escutasse uma voz dizendo para mim: pare. E obediente àquela voz, eu vi que bem próximo a mim havia uma parada de ônibus. E aí eu fui diminuindo a velocidade e parei literalmente naquela parada. E fiquei me perguntando por que parar ali, com esse sentimento de cristão, com esse sentimento de alguém que está sempre ouvindo uma orientação que nós julgamos ser a orientação de Deus. E parei prontamente e percebi que naquela parada havia uma pessoa deitada, enrolada em um cobertor. Me aproximei daquela pessoa e perguntei se ela aceitaria um pastel, porque de pronto eu entendi que era isso que eu deveria fazer. Eu pensei, como alguém da área de assistência social, pensei que era mais uma ação filantrópica, mais uma ação social. E aquela pessoa, ela olhou para mim e positivamente ela balançou a cabeça dizendo que sim. E eu dei a ela alguns pastéis, um pouco de suco. E dei boa noite, estou me despedindo ali, entendendo prontamente o que aquela voz queria de mim. Mas de repente, esse meu, e na verdade nosso, sentimento de estar sempre pregando, de estar sempre falando de Deus para as pessoas, se elas não tivessem experiências com Deus, eu retornei, já havia me deslocado alguns metros, mas retornei naquela esperança de convidar aquela pessoa para um encontro com Deus, com Cristo. E aí de pronto eu perguntei para ela: vem cá, amigo, você conhece Deus? Você já ouviu falar dele? Você conhece o Espírito, Cristo? Então fiz uma pergunta toda completamente complicada para aquele homem. E ele, em um silêncio de 5 segundos que pareceram bastante tempo, ele disse assim: vem cá, quem que o senhor acha que faz as pessoas pararem o seu itinerário, mudarem a sua rotina para me alimentar quando eu estou com fome? Então essa resposta ela foi uma flecha no meu coração, porque como alguém da área do conhecimento bíblico, da área da teologia, essa ciência tão importante, às vezes nós julgamos conhecer a Deus. E aquele dia eu saí dali com um conhecimento profundo, com um banho, com gotas de teologia, com aquela pessoa em situação de rua. Às vezes nós julgamos que as pessoas não conhecem Deus, às vezes as pessoas conhecem mais Deus do que nós mesmos, que muitas vezes somos especialistas dessa área. Então fica essa reflexão para você. Deus, o morador em situação de rua, e o pastel, conhecimentos profundos. Às vezes as pessoas conhecem mais de Deus do que nós que imaginamos, porque Deus, ele não está numa caixinha, ele é muito mais que isso. Então que ele te abençoe, que ele te guarde e que a paz dele esteja sobre você. Ele tem desejo de que você conheça ele muito mais do que o que você pensa. E às vezes você pensa que é extremamente complicado conhecer a Deus, quando na verdade ele está se manifestando nessas coisas bem simples. Deus te abençoe.